Olá pessoal, bem-vindos. Como eu havia prometido em outro vídeo, hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui de como calcular uma escada. Eu vou colocar uma escada aqui, uma situação bem simples, uma escada reta aqui, de uma altura mais ou menos, que é o padrão mais ou menos da altura de uma casa, um pouquinho mais, 3 metros, tem casa 2,80, 2,70, 2,90, 3 metros. Eu estou colocando aqui com 3 metros, que é uma situação bastante comum. Então, para a gente começar a calcular a escada, primeira coisa é a gente saber a altura do pé direito, né? Quanto a gente tem do piso lá embaixo, né? Do piso acabado até o piso lá da nossa laje lá em cima, né? Então a gente vai considerar aqui o piso acabado, não a laje, o piso acabado. Aqui é a laje regularizada e já chegando no piso acabado. Então a gente tem que ter noção disso aqui, a gente tem que saber essa altura. No caso que eu considerei 3 metros. Então o que eu fiz? Peguei 3 metros e dividi por... Comecei com o ponto 18, que é um número ideal para... que eu acho ideal e que é o ideal para um espelho, né? O espelho de uma escada. Né, para você não ficar com um espelho muito alto e ter que ficar uma escada muito pesada para subir. E também calculei aqui com ponto 29, que seria o ideal para uma pisada, né? Muito menor que isso não seria o ideal, porque senão você pisa aí um pouco do pé, vai ficando para fora da escada, isso não é muito bom. Então o que acontece? Comecei primeiro calculando aqui. Então eu tenho 3 metros, né? Meu pé direito é 3 metros e eu dividi por ponto 18, né? Que é a altura do espelho que eu considerei ideal. Aí eu cheguei nesse número, eu cheguei a 16,66, né? Então um espelho 16,66 eu não posso ter, eu tenho que ter um número inteiro. Então eu optei por 17. E por que 17 não 16? Arredondar para 16? Não, porque se eu arredondasse para 16 eu teria um espelho maior do que 18. E eu estou tentando trabalhar com a escada, fazer essa escada ficar mais leve. Então eu optei por 17. Isso poderia mudar, né? Eu optei por 17 e multipliquei por ponto 29, não o 17, que eu tenho 17 espelho, eu tenho 16 pisada, né? Porque sempre que eu tiver 17 espelho, eu vou ter 16 pisadas. Então o que acontece? Eu multipliquei por 16 e cheguei ao número que é 4,64. Então, para nossa situação aqui dá. Que a gente está considerando que a gente tem uma parede aqui que, no caso aqui, está aceitando tudo que a gente quer fazer. Tem uma parede aqui que tem o tamanho que a gente quer. Na obra pode ser que não. Pode ser que a gente tenha que mexer. Então, alguma forma, só para você entender como é mexer, seria o seguinte. Eu considerei, então, vamos, em vez de considerar os 17, vamos mudar para 16. Então considerar com 16, aí daí é 18 e mais alguma coisa ali na altura do degrau. Só que daí 16, 15, daí eu teria 15 pisadas. Então 15 pisadas vezes o ponto de 29, que era o ideal que eu considerava, em vez de 4,64, eu teria 4,35. Vamos supor que isso ainda não estava bom, ainda não me encaixava no que eu queria. Então eu em vez de deixar com ponto 29, eu também mexi agora na pisada. Deixei com ponto 28. Então 15 vezes ponto 28, em vez de 4,64, eu cheguei a 4,20. 4,20 ainda não está legal para mim. Vamos supor que a gente precisava diminuir mais um pouquinho. Aí eu mudei para 27, né? Então 15 vezes ponto 27, eu cheguei a 4,05. Em vez de 4,64, eu tenho 4,05. Bom, vamos supor que agora a gente pode parar por aqui, que já deu, tá legal. Então já deu, vamos parar por aqui. Beleza, então vamos entender a escada agora. Então sempre que eu vou fazer esse cálculo, pessoal, eu tenho que pegar piso acabado até o piso acabado lá em cima. Para que, se eu não considerar isso, pode ser que na hora que a gente for dar o acabamento lá em cima, a gente fique com um espelho maior. Então vamos lá. Sempre que aí você calculou, fez todos os cálculos, chegou numa conclusão que cabe e tudo mais, vou lá, vou riscar minha escada lá.
Aí você tem uma parede, aqui tá fácil, tem uma parede encostada, tem situações que não vai ter essa parede, vai ter que fazer de outra forma, mas aqui tá simples pra gente começar. A gente tem uma parede, vamos supor que a gente tinha uma parede lá na obra, a gente vinha riscar. Então a gente tá riscando o primeiro espelho, pessoal, ele não pode ser igual aos demais. Então aqui, quando eu dividi ali por os 3 metros, eu adotei o 17, eu fiquei com um degrau de 17,6. Então eu tenho um espelho 17,6 e considerei um degrau de 0,29. Então 17,6 eu tenho aqui no primeiro, no segundo. No primeiro eu não posso ter 17,6. E por que eu não posso ter 17,6? Eu não posso ter, aqui no primeiro aliás, eu não posso ter 17,6 aqui no primeiro, porque o meu piso aqui embaixo já está acabado, estou considerando já o piso acabado, e eu vou dar um acabamento na escada. Eu estou considerando essa escada com acabamento. Então, quando eu der o acabamento nessa escada, se esse acabamento tiver, por exemplo, 2,5 com mais 17,6, eu vou ter um primeiro degrau maior do que todos os outros. Por que maior do que todos os outros? Maior porque eu dei um acabamento aqui, o piso já estava acabado, eu estiquei esse espelho para cima para dar o acabamento. E esses outros não deveriam ser maior também? Porque eu também vou ter o acabamento? Não. Você também vai ter o acabamento, mas você teve esse acabamento aqui, ó. Então o 17,6, você tinha 17,6, você deu um acabamento, ficou com em torno de 15, deu o acabamento no de cima, voltou para 17,6, ficou com 15, deu o acabamento no de cima, ficou com 17,6, e assim vai. Então o problema está aqui embaixo. Você tem que começar esse primeiro considerando a altura do seu acabamento. Então você vai ter que tirar daqui. Se eu tinha 17,6, eu vou ter um acabamento de 3 centímetros, vamos supor, por exemplo, eu tenho que tirar desse 17. Trabalhar com 14,6 aqui no caso seria. Tira esses 3. Então, se o meu acabamento for considerado 3, eu tiro os 3 do 17. Se for considerado 2, eu tiro e assim por diante, depende do acabamento que eu estou aqui. Aí eu estou subindo, beleza, riscando a minha escada, considerando tudo aquilo ali, venho, belezinha, com a minha escada, 17,6, 17,6, 17,6, 17,6, tô chegando aqui em cima, cheguei aqui em cima, 17,6 na laje, eu tô com a laje aqui sem acabar, meu degrauzinho ficou um pouquinho menor. Opa, tá menor? Não, não tá menor. Quando eu der o acabamento aqui, como eu considerei aqui meu nível do piso acabado, quando eu terminar meu acabamento aqui, meu degrau também vai ficar, meu degrau aqui vai ficar do mesmo tamanho dos outros. Então, é só pra, isso aqui só tô falando porque às vezes você pode chegar na obra e medir lá de baixo, tá? Às vezes é muito comum você chegar para fazer uma escada, a pessoa ela tá morando embaixo e quer fazer a escada e continuar a obra em cima. Então aqui embaixo já tá, normalmente aqui embaixo tá tudo acabadinho e lá em cima tá na laje bruta. E aí você pode fazer esse cálculo aqui e depois ter algum problema. Então, quando você for fazer esse cálculo, você já tem que considerar esse nível aqui, ó. Considera já o nível, vê lá, bate o nível em cima da laje, vê qual que vai ser a maior altura que você vai chegar. Aí você viu que com 7 centímetros, por exemplo, você passa, você resolve tudo. Coloca regularização e coloca a sua cerâmica. Então, beleza. Considera, marca lá onde marca o nível lá em cima, onde vai terminar tudo lá, e daí você vê que altura você chegou aqui, ó, né? Qual é o seu pé direito. Feito isso, eu acho que já dá para entender um pouquinho, né? Já dá para seguir. Você riscou lá na parede, aí você vai ter que desenvolver a sua escada. E aí, esse desenvolver da escada é que nos outros vídeos que eu estou mostrando de escada, que eu estou mostrando como você faz a escora, como você faz o fundo, como você coloca a ferragem da escada, monta a escada, concreta a escada. Então nos outros lá dá para você entender. É claro que tem muitas variáveis, pessoal. Tem muitas variáveis. Aqui, por exemplo, a gente está considerando que a gente está chegando em um hall, né? Vamos considerar que aqui a gente está chegando em um hall, que aqui a gente pode já chegar, entrar aqui, sair aqui em cima, ficar tranquilo. E aqui é que a gente vai ter porta ou alguma coisa do tipo, né? Nesse caso aqui seria bem simples, mas pode ser que aqui, já na laje, você já dê de cara com uma porta. Se você der de cara com uma porta, você não pode chegar aqui com esse degrauzinho aqui, né? Você não pode chegar na porta da sua casa, subir a escada, chegar a dar de cara com uma porta, ou abrir a porta e já está descendo a escada. Não. Se acontecer isso, você tem que puxar aqui um patamar, né?
puxar um patamarzinho aqui para aí você começa, entendeu? Ó, você vem aqui, se acontecer isso, você, por exemplo, você puxa um patamar aqui, ó. E aqui é que você vai começar da frente desse patamar, considerar a sua escada, entendeu? Tá riscando meio torto aqui porque eu tô segurando o celular aqui. Entendeu? Ó, então você vai começar aqui, ó, a desenhar a sua escada, ó. Então, se você chega aqui e tem uma porta, você tem que puxar um patamar. Esse patamar, o ideal é que esse patamar tenha a mesma largura da sua escada. Se você tem uma escada de 90 centímetros, esse patamar você coloca com 90 também. Não é obrigado, mas o ideal seria, né? Ficar uma coisa assim bastante harmoniosa, né? Então, como eu só estou mostrando isso aqui para dizer para vocês que tem muitas variáveis, vai ter muitas situações, N situações, e aí você vai ter que quebrar a cabeça e desenvolver a sua escada. Não vai se assustar não, você vai parar, vai pensar, vai riscar e pode até errar e ter que fazer de novo. Mas é assim mesmo que funciona. Isso aqui estou mostrando mesmo só um simplificado de como calcular a sua escada. Não sei se eu fui claro ou não, mas eu tentei ser o mais claro possível, pessoal. Então, pessoal, se gostaram, deixe seu like aí. Se não gostou também, dê seu negativo aí, não tem problema. Se gostou, comenta. E se não gostou e quiser comentar também, comenta. Não tem problema nenhum, não. Estamos aqui para isso mesmo. Se colocou a cara, não é para apanhar.